Nesse vídeo eu vou tentar transformar uma pé de vela simples de coroas rebitadas em um modelo assim, parafusado, para poder trocar as coroas. Será que vai dar certo? O Dani perguntou em um dos nossos vídeos se isso é possível, porque a gente já falou várias vezes que a pé de vela com coroas desmontáveis é bem melhor para quem pedala muito. A coroa gasta e você consegue trocar. Já essas aqui rebitadas vão para o lixo, junto com o braço da pé de vela. Então eu vou tentar colocar nessa pé de vela pelo menos uma coroa parafusada. As coroas individuais são bem interessantes, né? Geralmente são em alumínio, tem várias medidas, né, de BCD, que é a distância entre os furos. Tem assim mais fechado, mais aberto, com 4 parafusos, com 5 parafusos, sem falar na grande quantidade de opções para dentes, né? Tem mais ou menos dentes para você brincar com a relação. Então, o meu primeiro trabalho aqui é tirar todos esses rebites, porque a parte central aqui, essa coroa do meio, está presa aqui no braço, então ela vai ser a base para fazer os cortes e tentar colocar aqui uma outra coroa. Os kits de coroas combinadas, que são as indexadas, porque tem esses ganchos, né, para puxar a corrente, para facilitar a troca, tem uma altura bem regular nos dentes, né? Eles são praticamente todos a mesma altura. Já a coroa Narrow Wide tem dentes até 25% mais altos e de espessura variável para encaixar direitinho nos vãos da corrente. Esse tipo de coroa é mais visto nas bikes de cross country, de trail, de enduro, de downhill. E o fato dela ter essa espessura variável e dentes mais altos praticamente elimina a possibilidade da corrente cair durante o uso, principalmente quando a gente passa naquela buraqueira, né, que a bike fica pulando. Eu já tirei a coroa pequena, agora falta tirar a grande, que está arrebitada aqui nessa parte central, né, na coroa do meio. E eu vou fazer dessa vez na furadeira porque eu não quero que estrague essa coroa do meio, que é ela que vai ser a base, né, para fazer a fixação da outra coroa, então eu quero deixar ela perfeitinha até a hora de fazer o corte, sem deixar marcas que vão ficar aparecendo. Trocar coroas individuais sai caro e eu explico por quê. Na fabricação da pé de vela é muito mais fácil e barato fazer os braços do que fazer as coroas, porque elas têm um trabalho muito detalhado, né? Tem a inclinação individual de cada dente, a indexação e a posição exata de montagem com relação à próxima coroa. E o Nelson da Notable já mostrou tudo isso pra gente quando ele esteve aqui. Então, na hora de trocar uma coroa, tem que analisar bem toda essa situação. Por exemplo, você tem uma pé de vela desmontável de 3 coroas, vai tirar as 3 para colocar só uma, a Narrow Wide. Vale a pena, vai comprar só uma coroa, então é um negócio que dá para fazer. Tem uma pé de vela muito cara, de R$ 1.500 em diante, então também vale a pena você manter. E olha que tem pé de vela de bicicleta de estrada que custa até R$ 4.000. Só não vale a pena quando a pé de vela tá feia, tá muito arranhada, tá com algum outro problema, né? A rosca do pedal não tá legal, alguma coisa assim que prejudique, né, a resistência da peça, aí não vale a pena trocar, porque com certeza as coroas custam no mínimo a metade do valor total de uma pé de vela. Um caso clássico sobre trocas de coroa ou não, troca de pé de vela, aconteceu comigo. Quando a gente montou aquela Caloi 10 antiga na versão ciclocross, eu coloquei nela a pé de vela Alívio 2014, que é para eixo Octalink, então já é uma pé de vela melhor e com coroas desmontáveis. Só que a troca das coroas fica tão cara que eu acabei ganhando a pé de vela usada com coroas gastas, né? Ganhei de um lojista e acabei tirando as coroas, jogando fora, mandei pintar a pó e coloquei uma coroa Narrow Wide. Então o gasto que eu tive foi apenas comprar uma coroa Narrow Wide e a pintura a pó. Então resolvi o problema.
Voltando aqui para a minha ousadia, né, de tentar transformar essa pé de vela em uma melhor, o que eu tenho que fazer agora é riscar, e aproveitando que aqui eu tenho uma cruz, né, eu vou colocar a coroa de 4 furos, que é o que já tinha aqui 4 fixações, só que vai ser em outra posição, e vou cortar aqui e transformar essa parte no spider. O spider é justamente esses braços, né, que saem da pé de vela para sustentar as coroas parafusadas. Só que se alguma coisa ficar desalinhada, mais curta, ou o furo ficar fora de posição, provavelmente a coroa vai fazer esse movimento enquanto pedala, que não teria problema nenhum, já que o câmbio estica a corrente constantemente. Mas em uma bike sem marcha, com a corrente bem esticada, a gente ia sentir no pé. Essas coisas inéditas já começaram aqui a dar trabalho, né? O furo ficou muito próximo do furo original do ribite, apesar de ser outro diâmetro, mas eu, com a broca na medida certa, eu não tenho um centro aqui, né, para fazer o furo, que logo ele vai correr pro buraco. Então o Silvio tá me mostrando a opção de fazer fresado, né? Prende isso daqui bem lá na furadeira e desce a fresa certinho, aí ela passa por cima do outro furo e ignora, né? Com a broca ela sempre vai querer correr pro furo. Estão feitos os furos, né? E é um furo difícil de fazer, porque o novo furo cai dentro do outro e a broca sempre tenta fugir para um furo já existente. É difícil, né? Que não há uma área muito grande para você iniciar o furo. Mas está aí. Antes de cortar aqui e deixar parecido com o Spider, vale lembrar que isso é um teste que eu estou fazendo porque eu gosto de desafios, mas a espessura dessa chapa é bem menor do que os spiders, né, usados na maioria das pé de velas. Então eu não sei se isso aqui vai ficar firme, se vai torcer ao pedalar. De qualquer forma, a gente vai arriscar. Aqui tem uns 2 milímetros, eu acho que talvez até funcione. Mas é um exercício que a gente está fazendo, né? Vamos ver como é que fica. Já ficou mais bonita, né? O desenho dela acabou combinando com o desenho da coroa. Mas claro, essa pé de vela aqui não se enquadra naquelas que eu citei, né? Que são pé de velas caras. Enfim, essa é uma pé de vela barata, com eixo square. Então a gente tá deixando ela bonita assim, mas ela não é muito cara, muito valiosa. O que eu tenho que fazer agora é cortar aqui em volta de todos os parafusos, né? Para criar essas pernas, né? E tirar toda essa parte dos dentes. Então vai ser alguma coisa assim que contorna aqui o parafuso e desce de volta. Aí, ó, não é que ficou bonitinha? Tem aqui a parte de trás da fixação e eu vou fazer o teste de alinhamento, vou prender aqui num central para ver se ela está rodando redondo, depois vou fazer o teste de movimentação para ver se essa chapa, né, se a espessura dessa chapa aqui do Spider aguenta. Mas só para ficar mostrando todas as opções para vocês, tem esses calços aqui, né, que a No Table tem, que você coloca entre a coroa e o Spider. Então, para fazer o chainline, né, que é o alinhamento da corrente com o cassete, você pode colocar esses passadores aqui entre o Spider e a coroa, jogar a coroa mais para lá ou passar a coroa para o outro lado, né, passar ela para esse lado aqui e ainda usar os espaçadores. Eu tive que usar esse recurso naquela Caloi 10 para fazer o chainline perfeito. Então, vamos lá, deixa eu colocar ela aqui no central.
Ela tá com um pouco de balanço assim, o que quer dizer que é meio fácil de entortar isso daqui, né? Provavelmente foi na montagem. E o desalinhamento aqui em cima, ó, tem um pouquinho também. Não é fácil fazer esses furos, né? Mas beleza, agora eu quero testar a resistência assim, né? Se a chapa mexe. Então eu vou prender na morsa esse cartucho. Eu acho que vai dar pra gente ter uma boa noção, né? Da flexão que essa chapa permite. A ideia desse teste é forçar apenas a coroa, né? Não adianta eu tentar fazer algum tipo de movimento aqui, porque ela está ligada no eixo, então não é um esforço que a coroa sofre. Ela sofre esforço lateral na troca de marcha. Então, com coroa única, esse esforço não existe. O negócio é tentar movimentar ela aqui, ó. Mas, ó, eu estou vendo que eu estou conseguindo arquear a coroa, né? Então, até que não é fraco não esse Spider. Olha, assim, ó, quando eu faço esse esforço, eu estou vendo a coroa envergando para cima, que é a flexibilidade do alumínio. Então, parece bem forte. A única forma de machucar seria uma pancada, né? De lado. Forte, né? No caso de um acidente, né? Se bater uma roda de uma outra bike aqui, ou se chocar com alguma coisa, pode ser que essa chapa não aguente. Não é um Spider que tem uma estrutura aqui, assim, ele não abre, né? Porque normalmente o Spider ele é fino aqui e vai abrindo, engrossando e se funde, braço, né? Se funde no braço da pé de vela. Aqui não, a gente tem coisas individuais e com um centro, né, muito específico, que é a parte onde está o ribite. Então ela, tecnicamente ela é mais fraca, mas olha, não é muito ruim não. E aí, Dani, era mais ou menos isso que você tinha imaginado? Dá para fazer, mas dá um trabalhão e não é recomendado. Lembra que eu falei dessa pé de vela livre no começo do vídeo? Eu achei as coroas originais, né? São 3 coroas e são em aço, por R$395, e achei também a pé de vela completa por R$399. E aí, claro, você vai escolher a pé de vela inteira nova, né? Tudo zerado, bonitinho. E eu achei, curiosamente, também esses braços aqui em alumínio, porque provavelmente algum lojista já vendeu a coroa para alguém e ficou com os braços e agora está vendendo por R$275. Então vamos fazer essa conta. Compra esses braços, né, de 275 e coloca as 3 coroas em alumínio da Notable. Vai ficar no preço de uma pé de vela Deore para 11 velocidades. Então, claro, não vai valer a pena, né? O Nelson da Notable falou que esses kits com 3 coroas para mountain bike já caiu em desuso. O pessoal procura mesmo, são esses conjuntos com 2 coroas indexadas, tanto para mountain bike quanto para bicicleta de estrada. O de mountain bike custa em média R$290 a dupla, e a dupla para bicicleta de estrada, que são bem maiores, 470. Então é um preço que ainda é bem abaixo, né, da metade da média de uma pé de vela boa, né, para bikes profissionais, de gente que gosta de andar bastante, fazer prova, fazer trilha. Então são pé de velas um pouco melhores, com essa opção de substituir as coroas. Espero que tenha ajudado vocês e tirado aí a dúvida de muita gente sobre essa montagem, e a gente se vê por aí nos próximos vídeos. Valeu! Eu achei também, curiosamente, só os braços, né? Só os braços dessa pé de vela, porque provavelmente algum lojista já vendeu para alguém as coroas e ficou com os braços e quer vender os braços por 275. Quer vender os braços? Não tá isso. Vendeu a coroa e ficou com os braços. A velhinha ficou, cara. É que eu não aguentei. As coroas individuais são muito legais, né? Geralmente elas são... Contém no meio do caminho. Vamos esperar? Que eles estão... uma cachorrada. 3 coroas, né? Para pé de velas de 3 coroas, já caiu em desuso. Muita gente já largou mão e nem orçam esse... Não, tá. E sai em média 270 as 2 coroas para mountain bike. Era isso? 270? Indexado. Oh. O barulho do portão dá pra ouvir?